Eu nunca mais olhei para o retrovisor do mesmo jeito depois daquela madrugada na BR-116. Meu nome é Anderson, tenho 52 anos e há 27 eu rodo esse Brasil de cabo a rabo com meu Scania. Já passei frio na Serra Gaúcha, já dormi no acostamento quando o motor fundiu. Já fui assaltado 2 vezes e já vi acidente de fazer qualquer um enjoar de estrada. Mas nada mesmo, me preparou para aquela noite de agosto de 2019, quando eu estava voltando de Curitiba para São Paulo com uma carga de peças automotivas. Era uma noite de inverno, daquelas que corta a cara. Saí de Curitiba por volta das 9 da noite, um pouco mais tarde do que eu queria, mas o cliente atrasou a liberação da nota e eu não tinha escolha. A previsão era chegar em São Paulo umas 6 da manhã, se tudo corresse bem. Estrada vazia, céu limpo, frio de rachar. Eu estava com o casaco forrado, aquele blusão de caminhoneiro mesmo, e o rádio ligado numa estação de música sertaneja para espantar o sono. Nas primeiras 2 horas, tudo normal. Passei por registro, parei num posto para abastecer e tomar um café. Conversei uns 10 minutos com um colega que estava descendo para o Paraná. Voltei para a estrada. A BR-116 é uma rodovia que eu conheço de cor. Cada curva, cada subida, cada trecho perigoso. É minha segunda casa, mas aquela noite tinha algo diferente no ar. Não sei explicar direito. Era como se o silêncio pesasse mais. Lá pela 00:40, eu estava num trecho entre Cajati e Jacupiranga. Uma região de serra com muito mato dos 2 lados. Pouco movimento. De vez em quando passava um carro, outro caminhão. O rádio começou a chiar. Primeiro eu achei que era só interferência, coisa normal em serra. Mas o chiado foi aumentando até que a estação sumiu completamente. Tentei mudar de frequência. Nada. Todas as estações tinham sumido. Só aquele chiado constante e irritante. Foi quando eu olhei para o painel e vi que o relógio digital tinha apagado. O velocímetro estava funcionando, o contagiros também, mas o relógio simplesmente não marcava nada. Achei esquisito, mas pensei que podia ser problema elétrico. Caminhão velho tem dessas coisas. Segui em frente. O farol iluminava a pista, as faixas brancas passavam embaixo das rodas, tudo parecendo normal. Mas o silêncio era pesado demais. Sem rádio, sem barulho de outros carros, só o ronco do motor e o vento batendo na cabine. Alguns minutos depois, eu percebi uma coisa estranha. Tinha um caminhão na minha frente, a uns 200 metros. Conseguia ver as lanternas traseiras, vermelhas, brilhando na escuridão. Mas a distância não mudava. Eu estava a 80 por hora, velocidade normal para a serra, e aquele caminhão parecia manter exatamente a mesma velocidade. Acelerei um pouco. Nada. A distância continuava igual. Diminuí. A distância continuava igual. Na hora eu pensei, deve ser impressão, deve ser o cansaço mexendo com a minha cabeça, mas não era. Fiquei uns 5, 10 minutos observando. O caminhão ali na frente, sempre na mesma distância, como se a gente tivesse amarrado um no outro. As lanternas piscavam de vez em quando, normal, mas a sensação era de que a estrada não avançava. Era como rodar numa esteira, sabe? Você anda, mas não sai do lugar. Comecei a suar frio, tentei buzinar. O som saiu normal, mas o caminhão da frente não reagiu. Não acendeu seta, não desviou, nada. Pisquei os faróis. Nada. Foi aí que eu percebi outra coisa. Não tinha nenhum outro carro na pista. Nenhum. Já fazia uns 15, 20 minutos que eu não via um carro vindo no sentido contrário. E isso é muito estranho, porque sempre tem movimento na 116, mesmo de madrugada. Sempre tem alguém. Olhei para o retrovisor. Vazio. Olhei de novo para frente. O caminhão continuava lá. Foi quando eu vi a placa. Uma placa azul daquelas de indicação, do lado direito da pista. Jacupiranga, 12 quilômetros. Eu já devia ter passado por Jacupiranga, tinha certeza disso. Mas a placa estava ali, firme, 12 quilômetros. Continuei rodando. Uns 5 minutos depois, outra placa.
Jacupiranga, 12 quilômetros, a mesma distância. O coração começou a bater mais rápido. Eu sou um homem de fé, sempre fui, mas também sou prático. Não acredito em fantasma, essas coisas. Mas aquilo estava errado. Tudo estava errado. Tentei ligar o celular para ver as horas. Ele estava desligado, apesar de eu ter certeza que tinha deixado ele carregando. Apertei o botão. Nada. Bateria morta. O caminhão da frente continuava ali, imóvel na minha perspectiva, e eu continuava rodando. A estrada subia e descia, as curvas vinham e iam, mas era como se eu não saísse do lugar. Passaram mais uns minutos. Outra placa. Jacupiranga, 12 quilômetros. Mesma placa, mesma distância. Eu comecei a rezar. Pai Nosso, Ave Maria, o que vinha na cabeça. Minha avó sempre dizia que a oração protege a gente nas horas ruins. Eu não sou de rezar muito, mas naquela hora eu rezei. E então, do nada, o caminhão da frente sumiu. Simplesmente desapareceu. Não virou em nenhuma saída, não acelerou, não freou. Sumiu. As lanternas vermelhas apagaram e não tinha mais nada na minha frente. Só a estrada vazia, iluminada pelo farol. Meu coração disparou. Pisei fundo no freio sem pensar. O caminhão derrapou um pouco, parei no acostamento. Fiquei ali parado, motor ligado, mãos tremendo no volante. Respirei fundo. Uma vez, duas, três. Tentei me acalmar. Olhei no retrovisor. Nada. Olhei para frente. Nada. Peguei a garrafa de café que eu tinha no porta-copos e tomei um gole. Tava frio, mas ajudou. Pensei em descer do caminhão, dar uma volta, esfriar a cabeça. Mas alguma coisa dentro de mim disse para não descer, para ficar dentro da cabine. Foi quando o rádio voltou. De repente, sem aviso, a estação sertaneja que eu estava ouvindo voltou no meio de uma música. O relógio do painel acendeu, 3h15 da manhã. 3h15. Eu tinha saído do posto em registro por volta da meia-noite. Tinham se passado 3 horas, mas para mim tinha sido, eu não sei, meia hora, 40 minutos, não fazia sentido. Peguei o celular de novo, ele ligou normalmente. Bateria cheia, 3h16 da manhã. Tinha uma mensagem da minha esposa, mandada às 2 da manhã. Tá tudo bem? Tá demorando? Eu nem respondi na hora. Só olhei para a estrada. Vazia, silenciosa, normal. Engrenei a marcha e voltei para a pista. Alguns minutos depois, passei por uma placa. Jacupiranga, 3 quilômetros. 3 quilômetros. Finalmente uma distância diferente. Passei pela cidade, pequenininha, tudo fechado, nenhum poste aceso. Continuei. A estrada voltou ao normal. Carros começaram a aparecer no sentido contrário. Tudo voltou ao normal. Cheguei em São Paulo às 6h20 da manhã. Entreguei a carga, o cliente assinou o recibo, tudo certinho, mas eu estava com a cabeça em outro lugar. Não contei nada para ninguém. Quem ia acreditar? Ia achar que eu tinha dormido no volante, tido um delírio, sei lá. Mas eu não dormi, eu sei que não dormi. 3 dias depois eu estava em casa, em Campinas. Fui lavar o caminhão, organizar a cabine, aquela rotina de sempre. Quando abri o porta-luvas para pegar uns documentos, encontrei uma coisa que não era minha. Um terço de madeira, simples, marrom escuro, com umas contas gastas. Eu não tinha terço, nunca tive. Minha avó tinha vários, mas eu nunca carreguei um. E aquilo estava ali, dentro do porta-luvas, em cima dos meus documentos. Peguei o terço na mão. Era pesado, frio. Senti um arrepio subir pela espinha. Fui até a cozinha. Mostrei para minha esposa. Você colocou isso no caminhão? Perguntei. Ela olhou, fez cara de espanto. Terço? Eu nunca vi esse terço na vida. De onde veio isso? Eu não soube responder. Guardei ele numa gaveta. Tá lá até hoje. Uns 2 meses depois, eu estava num posto em Mogi das Cruzes, tomando café da manhã antes de pegar a estrada. Sentei do lado de um caminhoneiro mais velho, uns 60 anos, cabelo branco, cara de quem já viu de tudo. A gente começou a conversar, coisa de estrada, frete, essas coisas. Até que ele comentou: "Você roda muito pela 116, né?
Já passou por Cajati, região de Serra? Eu disse que sim, direto. Ele ficou quieto por um momento, mexendo no café. Depois disse: já aconteceu alguma coisa estranha com você por lá? De madrugada? Eu gelei. Olhei para ele. Por quê? Aconteceu com você? Ele assentiu devagar. Há uns 15 anos, fiquei preso num loop, rodando sem sair do lugar. Vi um caminhão na minha frente que não saía nunca. Quando tudo voltou ao normal, tinha perdido 2 horas. Nunca mais esqueci. Ele me olhou nos olhos. E tinha 1/3 no banco do carona que não era meu. Até hoje eu não sei de onde veio. Eu quase caí da cadeira. Não consegui falar nada. Ele terminou o café, levantou, botou a mão no meu ombro. Seja lá o que for aquilo, a gente sobreviveu. É o que importa. E foi embora. Eu nunca mais contei essa história para ninguém até hoje. Nem para a família, nem para os colegas. Mas o terço continua guardado na gaveta. De vez em quando eu olho para ele. É real. Tá ali. E eu sei que o que aconteceu naquela noite também foi real. Não sei o que era. Uma falha no tempo? Uma proteção? Um aviso? Não sei. Só sei que tem coisas nessa estrada, nessa vida, que a gente não consegue explicar. E talvez seja melhor assim. Depois dessa noite, eu nunca mais rodo sozinho sem levar um terço pendurado no retrovisor. Pode ser superstição, pode ser fé, pode ser medo, mas eu levo. Sempre. E toda vez que passo por aquele trecho, entre Cajati e Jacupiranga, eu rezo baixinho, só por garantia, porque a noite guarda segredos que a gente não está pronto para entender. E quem trabalha na estrada sabe, tem lugares onde o silêncio fala mais alto que qualquer explicação. Até hoje eu me pergunto, onde eu estava naquelas horas? O que era aquele caminhão? E quem deixou o terço ali? Não tenho resposta, mas tenho a certeza de que alguém ou alguma coisa quis que eu chegasse em casa naquela noite. E eu cheguei. E você já perdeu tempo na estrada sem saber explicar? Já sentiu que estava rodando sem sair do lugar? Se já passou por algo assim, você sabe do que eu estou falando. E se ainda não passou, torce para nunca passar. Porque tem noites que a gente não esquece, e essa foi uma delas. Tem um som que eu nunca mais vou esquecer. É o som de uma porta de ferro batendo 3 vezes, bem devagar, num lugar onde não tem vento. Meu nome é Roberto, tenho 41 anos, e há 12 eu trabalho como vigia noturno em São Paulo. Já trabalhei em condomínio, em fábrica e em estacionamento, mas o lugar que mais me marcou foi um galpão industrial abandonado na Zona Leste, perto de São Mateus. Era um serviço temporário, só 3 meses, enquanto o lugar estava à espera de um comprador. A imobiliária me contratou para fazer ronda, evitar invasão, essas coisas. Pagava bem. Turno das 10 da noite às 6 da manhã, de segunda a sábado. O galpão era antigo. Tinha sido uma fábrica de tecidos nos anos 80, depois virou depósito, depois fechou de vez lá por 2015. Ficou 5 anos parado até eu começar a trabalhar lá, em setembro de 2020, no meio da pandemia. Era uma construção grande, com uns 3.000 metros quadrados, pé direito alto, janelas quebradas, mato crescendo nas rachaduras do chão. Tinha energia elétrica, mas só no corredor de entrada e na salinha que eles adaptaram para eu ficar. O resto era escuro, muito escuro. Nos primeiros dias, achei o trabalho tranquilo. Eu levava marmita, garrafa térmica de café, livro para ler, celular com internet. Ficava na salinha, fazia ronda a cada 2 horas, batia o ponto eletrônico que eles instalaram em 4 cantos do galpão. Tinha que andar por dentro do lugar, bater os 4 pontos, voltar para a salinha. Cada ronda levava uns 20 minutos. Eu ia com lanterna, cacetete, radiocomunicador para emergência. Nada demais. Trabalho de vigia é assim, 90% tédio, 10% atenção. Mas tem uma coisa que todo vigia sabe, lugar vazio de dia é uma coisa, lugar vazio de noite é outra completamente diferente. De dia, você olha um galpão e vê paredes, máquinas velhas, entulho. De noite você olha e vê sombras.
cantos escuros, espaços que parecem te observar. Não é paranoia, é instinto. Seu corpo sabe quando um lugar não é só vazio, quando ele é habitado. Na terceira semana, começou. Pequenas coisas. Eu estava na salinha, lendo, quando ouvi um barulho lá no fundo do galpão. Um arrasto, como se alguém tivesse empurrando algo pesado pelo chão. Peguei a lanterna, o cacetete, fui checar. Andei devagar, iluminando cada canto. Nada. Só o vento entrando pelas janelas quebradas. Voltei para a salinha. 10 minutos depois, ouvi de novo. Mesmo som. Arrasto lento, metálico. Fui de novo. Nada. Isso aconteceu umas 5 vezes naquela noite. Sempre o mesmo som. Sempre nada quando eu chegava. Na hora da ronda das 2 da manhã, eu estava tenso. Andei mais rápido que o normal. Bati os 4 pontos, voltei quase correndo para a salinha. Tranquei a porta, coisa que eu nunca fazia, mas naquela noite eu tranquei. Na noite seguinte, ouvi passos. Não era imaginação. Eram passos, firmes, ritmados, vindo do segundo andar do galpão. Tinha uma escadaria de ferro que levava para um mezanino onde ficava o antigo escritório administrativo. Eu raramente subia lá porque não era necessário. Mas os passos vinham de lá, alguém andando. Peguei o rádio, chamei a central. Central, aqui é Roberto, galpão do Mateus. Tô ouvindo barulho no segundo andar, pode ser invasor, vou checar. A central respondeu: recebido, Roberto, cuidado. Qualquer coisa chama a polícia. Subi a escada devagar. Cada degrau de ferro fazia um barulho que ecoava no galpão inteiro. Cheguei no mezanino. Iluminei com a lanterna. Vazio. Portas do escritório abertas. Mesas velhas, cadeiras quebradas, papéis no chão. Poeira, muita poeira e silêncio. Os passos tinham parado. Chamei. Tem alguém aí? Sou o vigia. Se tem alguém, é melhor sair agora. Nada. Fiz a ronda no mezanino inteiro. Nada. Desci. Voltei para a salinha. Sentei, tentei me acalmar. Abri a marmita, comi um pouco, mas não descia. O estômago estava embrulhado. Foi quando ouvi a porta. Aquela porta de ferro. Bateu uma vez. Pausa longa. Bateu outra vez. Pausa. Bateu a terceira vez. 3 batidas lentas, deliberadas, vindo da entrada lateral do galpão. Uma entrada que eu sempre mantinha trancada com cadeado. Levantei num pulo, peguei a lanterna, o cacetete, fui até a entrada lateral. O cadeado estava lá, fechado. A porta estava fechada. Ninguém tinha entrado, mas eu tinha ouvido. Claro como dia. 3 batidas. Voltei para a salinha, olhei o relógio. 3h30 da manhã. Ainda faltavam 2h30 para o turno acabar. 2h30 naquele lugar. Pensei em ligar para a central, inventar uma desculpa, dizer que estava passando mal. Mas eu precisava do dinheiro, e eu não sou de desistir fácil. Respirei fundo, tomei café, esperei. A ronda das 4 foi a pior. Quando cheguei no terceiro ponto eletrônico, que ficava numa sala no fundo do galpão, a porta estava aberta. Eu tinha certeza absoluta que tinha deixado ela fechada na ronda anterior. Sempre deixava. Mas estava aberta e tinha uma luz fraca, amarelada, vindo de dentro da sala. Mas não tinha energia naquele canto, não tinha lâmpada funcionando, não tinha nada. Parei na entrada. O coração batendo forte. Iluminei com a lanterna. A luz sumiu. Imediatamente. Como se alguém tivesse apagado. Entrei devagar. A sala estava vazia. Só caixas velhas empilhadas. Um quadro de aviso na parede. Cadeiras quebradas. Bati o ponto eletrônico. A maquininha apitou. Registro feito. Saí de costas. Não quis dar as costas para aquela sala. No caminho de volta para a salinha, ouvi uma voz. Uma voz de mulher, baixa como um sussurro. Não entendi o que ela disse. Parei. Tem alguém aí? Silêncio. A voz de novo, dessa vez um pouco mais alta, mas ainda incompreensível. Vinha de cima, do mezanino. Olhei para a escada, vazia. Se tem alguém aí, eu vou chamar a polícia agora. A voz parou. Corri para a salinha. Tranquei a porta. Sentei na cadeira, mãos tremendo. Peguei o celular. Pensei em ligar para alguém.
minha esposa, meu irmão, alguém, mas era 4 da manhã. E o que eu ia dizer? Que estava ouvindo vozes? Que tinha luz onde não tinha luz? Iam achar que eu estava louco. Ou que estava bebendo no serviço. Olhei para o relógio a cada 5 minutos. 4:10, 4:15, 4:20. O tempo não passava. Foi quando ouvi a coisa mais assustadora daquela noite. Uma risada de criança, aguda, curta, vinda do corredor logo fora da salinha. Uma risada alegre como de alguém brincando. Mas não tinha criança ali, não tinha ninguém. Eram 4:30 da manhã num galpão abandonado. Eu não aguentei. Peguei o rádio. Central, aqui é Roberto. Preciso de apoio. Agora. A central demorou para responder. Quando respondeu, a voz estava enrolada, cheia de estática. Roberto, não... Entendendo? Repita. Tentei de novo. Central, tô pedindo apoio. Tem coisa estranha acontecendo aqui. Mais estática. Depois silêncio. O rádio morreu. Fiquei ali sentado, sozinho, esperando o turno acabar. Não fiz a ronda das 5:30. Não saí da salinha. Fiquei com a porta trancada, luz acesa, esperando o dia clarear. Quando deu 6 da manhã, abri a porta devagar. O galpão estava silencioso, luz do sol começando a entrar pelas janelas. Tudo normal, como se nada tivesse acontecido. Saí dali e fui direto falar com o gerente da imobiliária. Contei que tinha ouvido barulhos, que achava que podia ter invasor. Não contei o resto. Ele disse que ia mandar alguém checar. 2 dias depois, me ligou. Roberto, fizemos uma vistoria. Não tem sinal de invasão. Tá tudo lacrado. Você tem certeza do que ouviu? Eu disse que sim. Ele ficou quieto. Depois disse, olha, se você não está se sentindo confortável, a gente entende. Mas o contrato é de 3 meses. Você pode sair, mas perde a multa rescisória. Eu precisava do dinheiro. Fiquei. Mas mudei a estratégia. Passei a fazer as rondas sempre com fone de ouvido, música alta, para não ouvir os barulhos. Quando ouvia algo, ignorava. Não ia checar. Só batia os pontos e voltava. Funcionou. Mais ou menos. Porque tem coisas que você não consegue ignorar, como o que aconteceu na última semana. Era uma quinta-feira, 00:30 e pouco. Eu estava fazendo a ronda, fone no ouvido, quando vi algo no chão perto do ponto eletrônico número 2. Um caderno. Um caderno de capa dura, azul marinho, meio velho. Não estava ali antes, tenho certeza. Eu passava por aquele lugar todo dia. Mas agora estava ali, no meio do corredor, como se alguém tivesse deixado. Peguei o caderno. Pesei na mão. Era real. Abri. Tinha escritas. Letras à mão, caneta azul, caligrafia irregular. Li a primeira página. Era um relato. Um relato de alguém que tinha trabalhado ali. Dizia: 15 de março de 2017. Terceira noite no galpão. Ouvi passos no mezanino. Fui checar. Nada. Mas a sensação de estar sendo observado é constante. Virei a página. Mais relatos. 22 de março. Ouvi a porta bater 3 vezes. Sempre 3. Sempre a lateral. Outra página. 28 de março. Luz na sala do fundo. Não tem luz lá, mas eu vi. E por fim, na última página escrita, 3 de abril. Não aguento mais. Vou pedir demissão amanhã. Esse lugar não quer a gente aqui. Fechei o caderno. Mãos tremendo. Olhei em volta. O galpão estava em silêncio, mas era um silêncio pesado, opressor. Levei o caderno para a salinha. Passei o resto da noite lendo. Tinha uns 15 relatos, todos descrevendo as mesmas coisas que eu tinha vivido. Passos, porta batendo, luz, voz, risada, tudo igual, tudo no mesmo lugar. A última entrada era de 3 de abril de 2017, mais de 3 anos antes de eu começar a trabalhar ali. No dia seguinte, procurei saber quem tinha trabalhado lá antes de mim. A imobiliária me passou o contato do vigia anterior. Um cara chamado João, uns 50 anos. Liguei para ele. Quando eu disse que era do galpão de São Mateus, ele ficou quieto. Depois disse: "Você também está ouvindo as coisas, né?" Eu disse que sim. Ele suspirou. Eu não aguentei. Trabalhei lá 1 mês e saí.
Deixei um caderno escondido num armário velho, perto do ponto 2. Achei que se outro vigia trabalhasse lá, ia achar e ia saber que não estava louco. Eu perguntei se ele sabia o que era aquilo. Ele disse, não sei, mas já ouvi história que aquele galpão foi construído em cima de um antigo cemitério. Nos anos 50, quando fizeram a fábrica, removeram os corpos, mas nem todos, alguns ficaram. Eu não sabia se acreditava, mas também não conseguia não acreditar. Terminei o contrato. 3 meses certinhos. No último dia, deixei o caderno de volta no lugar onde tinha achado, para quem viesse depois, para não ficar sozinho com aquilo. Nunca mais voltei naquele lugar, nunca mais quis saber dele. Sei que hoje é um condomínio, construíram apartamentos ali. Me pergunto se os moradores ouvem os passos, se ouvem a porta bater 3 vezes, se veem a luz onde não deveria ter. O que eu aprendi é que alguns lugares guardam memória. Não sei se é alma, energia, resíduo do passado. Não sei. Mas eu sei que aquele galpão estava vivo de um jeito estranho. E que a gente, os vivos, era só visitante. Quem mandava ali era outra coisa. E essa coisa não queria a gente por perto. Hoje eu trabalho num condomínio residencial. Tranquilo, bem iluminado. Movimento de gente toda hora. E ainda assim, quando eu faço ronda de madrugada e ouço um barulho estranho, meu coração dispara. Porque eu sei que tem lugares onde a noite não é só ausência de luz. É presença de algo mais. E uma vez que você sente isso, você nunca mais esquece. Eu não sei se era fantasma, energia ou só a minha cabeça pregando peça, mas o caderno era real. Os relatos eram reais. E o medo que eu senti era real. Isso ninguém tira de mim. E ninguém me convence de que eu estava imaginando. Eu estava lá, eu vivi e eu sobrevivi. E você já trabalhou num lugar que parecia te observar de volta? Onde o silêncio pesava demais? Se já trabalhou, você sabe. E se não sabe, agradeça. Porque tem noites que a gente não devia estar acordado. E lugares que a gente não devia pisar sozinho. Eu já vi muita coisa nessa profissão. Acidente, briga, gente em desespero, gente em surto. Mas tem uma ocorrência que eu atendi em 2018 que até hoje me deixa sem resposta. E olha que sou policial há 17 anos. Meu nome é Marcelo. Sou sargento da Polícia Militar. Trabalho na região metropolitana de Belo Horizonte. Turno da noite sempre foi meu horário. Prefiro a madrugada. Menos confusão, menos trânsito, menos gente enchendo o saco. Mas também é na madrugada que aparecem as ocorrências mais estranhas. Aquelas que você atende, registra e depois fica pensando, será que isso aconteceu mesmo? Era uma quarta-feira de julho, inverno, frio seco, céu limpo. Eu e meu parceiro, o cabo Renato, estávamos fazendo patrulhamento de rotina numa área entre Contagem e Betim, zona industrial. Pouco movimento depois da meia-noite. A gente estava na viatura, conversando sobre futebol, quando o rádio chamou. Viatura 304, atender ocorrência na Rua dos Metalúrgicos, número 1870. Denúncia de perturbação de sossego. Solicitante relata gritos vindos de imóvel abandonado. Renato pegou o rádio. Recebido, central. Viatura 304 deslocando. A gente conhecia a Rua dos Metalúrgicos. Era uma rua comprida, com galpões industriais, a maioria funcionando, alguns abandonados. O número 1870 era um prédio antigo de 3 andares, que tinha sido uma metalúrgica nos anos 90. Fechou lá por 2010. Ficou abandonado desde então. Já tínhamos atendido ocorrências ali antes. Usuário de droga, morador de rua, às vezes algum furto. Nada demais. Chegamos no local em uns 10 minutos, 1h40 da manhã. A rua estava deserta, só a iluminação pública, fraca, e o prédio ali na frente, escuro, janelas quebradas, mato crescendo na calçada. Tinha um portão de ferro na entrada, entreaberto, sinal de que alguém tinha entrado recentemente. Desligamos a sirene, deixamos só o giroflex ligado, descemos da viatura.
Renato olhou para mim. Você ouve alguma coisa? Eu prestei atenção. Silêncio total. Nenhum grito, nenhum barulho. Nada. Mas vamos checar. Empurramos o portão. Ele gemeu nas dobradiças enferrujadas. Entramos no pátio. Tinha entulho por todo lado. Pedaços de metal, madeira podre, lixo. O prédio tinha uma porta principal de metal, também entreaberta. Saquei a lanterna. Renato fez o mesmo. Polícia! Tem alguém aí? Minha voz ecoou lá dentro. Nenhuma resposta. A gente entrou. O interior cheirava a mofo, urina, umidade. Tinha pichações nas paredes, garrafas de bebida vazias no chão, um colchão velho num canto. Típico de lugar abandonado, usado por gente em situação de rua. Iluminamos tudo ao redor. Ninguém. Vamos subir, eu disse. Tinha uma escadaria de concreto no fundo. Os degraus tinham pedaços quebrados, perigosos. Subimos devagar. Primeiro andar, mais escuro ainda. Corredores estreitos, portas de salas abertas. Checamos sala por sala. Vazias. Só lixo, móveis quebrados, pombos mortos no chão. Nada de gente, nenhum grito, nenhum barulho. Deve ter sido trote, Renato comentou. Ou o cara já foi embora. Eu concordei. Mas alguma coisa não estava certa. Não sei explicar. Era uma sensação de estar sendo observado, de não estar sozinho. Continuamos. Segundo andar. Mais do mesmo. Salas vazias, silêncio. Foi quando a gente ouviu um grito, agudo, de mulher, vindo de cima, do terceiro andar. Eu e Renato nos olhamos. Ouviu? Ele perguntou. Ouvi. Corremos escada acima. Terceiro andar. Último andar. O corredor era mais escuro que os outros. Só 3 portas, todas fechadas. Polícia, sai agora! Ninguém respondeu. Tentei abrir a primeira porta. Trancada. A segunda. Trancada. A terceira. Abriu. Entramos com as armas em riste. A sala era grande. Devia ter sido um escritório. Tinha uma mesa velha virada, cadeiras quebradas, janelas sem vidro e, no fundo, encostada na parede, uma mulher. Jovem, uns 25 anos. Roupa suja, cabelo bagunçado. Ela estava agachada, abraçando os joelhos, olhando para a gente com os olhos arregalados. Calma, senhora. Somos da polícia. A senhora está bem? Eu guardei a arma. Renato também. A mulher não respondeu. Só ficou olhando. Parecia em choque. Eu me aproximei devagar. Ei, a senhora está machucada? Precisa de ajuda? Ela começou a tremer. Depois disse com a voz fraca. Ele está aqui. Ele não deixa eu sair. Olhei para Renato. Ele iluminou a sala inteira com a lanterna. Ninguém. Só nós 3. Quem está aqui, senhora? Tem mais alguém com você? Ela balançou a cabeça. Ele, o homem, ele fica lá, na porta. Sempre que eu tento sair, ele aparece. Apontou para a porta pela qual a gente tinha entrado. Olhei, vazio, ninguém. Olha, não tem ninguém aqui além de nós, eu disse. Vamos levar você para um lugar seguro, certo? Me aproximei mais. Foi quando ela gritou. Não, não, ele está ali. Tá vendo? Ele está olhando para você. Ela apontava para a porta. Eu virei rápido. Nada. Absolutamente nada. Senhora, não tem ninguém. A gente vai te ajudar. Estendi a mão. Ela recuou. Renato se aproximou pelo outro lado. Vamos com calma. Qual é seu nome? Ela olhou para ele. Ana. Meu nome é Ana. Tá bom, Ana. Quanto tempo você está aqui? Ela pensou. Não sei, dias, semanas. Eu vim procurar um lugar para dormir e ele apareceu. Todo dia ele fica na porta. Não me deixa sair. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. A gente conseguiu convencê-la a sair. Renato foi na frente, iluminando. Eu fiquei atrás dela, dando apoio. Ela descia a escada devagar, olhando para trás a cada 5 segundos, como se esperasse algo nos seguir. Chegamos no térreo. Saímos do prédio. A viatura estava ali, giroflex ainda ligando. Ana olhou para o céu, respirou fundo. Obrigada, ela sussurrou. A gente colocou ela na viatura, deu água, ligou para o SAMU.
Ela estava desidratada, desorientada, mas fisicamente bem. Enquanto esperávamos a ambulância, eu sentei do lado dela. Ana, você viu esse homem? Como ele era? Ela me olhou. Alto, muito alto, roupa escura. E o rosto dele não tinha nada. Era só vazio. Um calafrio subiu minha espinha. Mas eu sou policial. Não posso acreditar em fantasma. Meu trabalho é lidar com fatos. Você pode ter tido uma alucinação por desidratação, Ana. Ou pode ter sido alguém real que te assustou e foi embora. Mas agora você está segura. Ela não respondeu. Só ficou olhando para o prédio. O SAMU chegou. Levaram ela para o hospital. A gente fechou o boletim de ocorrência. Perturbação de sossego. Pessoa em situação vulnerável resgatada. Encaminhamento médico. Mais um dia de trabalho. Voltamos para a viatura. Mas antes de sair, olhei para o prédio. 3º andar. Uma das janelas. Juro que vi algo. Uma sombra. Parada. Olhando para baixo. Pisquei. A sombra sumiu. Viu alguma coisa? Renato perguntou. Não, luz da rua. Eu menti. A gente saiu dali. Durante o restante do turno, nada demais. Algumas ocorrências pequenas. Voltei para casa às 6 da manhã. Tomei banho, deitei. Mas não consegui dormir direito. Ficava pensando na Ana, no homem sem rosto, na sombra na janela. 3 dias depois, eu estava de folga. Fui ao hospital procurar a Ana. Queria saber se ela estava bem, se tinha família, se conseguiram ajudá-la. Falei com a assistente social. Ela checou o sistema. Ana Silva, 24 anos, deu entrada no dia 18. Ficou 2 dias internada. Desidratação, desnutrição leve, quadro de ansiedade aguda. Recebeu alta no dia 20. Foi encaminhada para abrigo municipal. Pedi o contato do abrigo. Liguei. A coordenadora do abrigo atendeu. Perguntei pela Ana. Ela ficou quieta. Depois disse: Ana ficou aqui um dia. Saiu na manhã seguinte. Disse que ia voltar para Minas do Norte, cidade dela. A gente tentou convencer ela a ficar, mas ela não quis. Perguntei se ela deixou algum contato. Não, só levou uma mochila com doações e foi embora. Mas ela deixou uma coisa estranha, um desenho. Desenhou num papel enquanto estava aqui e deixou na cama. Que tipo de desenho? A coordenadora hesitou. Um homem, alto, sem rosto. E escreveu embaixo: ele sabe onde eu moro. O telefone quase caiu da minha mão. A senhora ainda tem esse desenho? Tenho. Tá aqui nos meus arquivos. Achei estranho. Por isso guardei. Pedi para ela segurar o desenho. Passei lá no mesmo dia. O desenho era simples, feito a lápis. Uma figura humana, alta, desproporcional, braços longos, pernas longas. E onde deveria ter o rosto? Só um círculo vazio. Embaixo, com letra tremida: ele sabe onde eu moro. Peguei o desenho. Agradeci. Saí de lá com ele na mão. Voltei ao prédio abandonado. Não sei por quê. Talvez curiosidade, talvez necessidade de entender. Era tarde da noite, eu estava de folga, mas levei lanterna, spray de pimenta. Entrei sozinho. O portão estava fechado agora. Pulei. Atravessei o pátio. A porta principal estava trancada com cadeado novo. Alguém tinha lacrado o lugar. Dei a volta. Encontrei uma janela quebrada no térreo. Entrei por ali. O lugar estava exatamente como a gente tinha deixado. Escuro, silencioso. Subi as escadas. 1º andar, 2º, 3º. Cheguei na sala onde encontramos a Ana. Porta aberta. Entrei. Iluminei tudo. E foi quando eu vi, na parede, riscado, dezenas de riscos, traços verticais, como se alguém tivesse contado os dias. Contei, 47 riscos, 47 dias. Isso não fazia sentido. Ana disse que tinha ficado dias, talvez semanas, mas 47 dias, quase 2 meses, e ninguém tinha percebido, ninguém tinha chamado a polícia antes. Me aproximei da parede. Os riscos eram recentes, feitos a pedra ou metal. Ainda tinha um pó de cimento caindo. Abaixo dos riscos uma frase, pequena, quase imperceptível. Ele não deixa. Senti um arrepio. Olhei para a porta, vazia.
Mas a sensação de estar sendo observado voltou, mais forte, opressiva, como se algo ou alguém estivesse logo atrás de mim. Virei rápido, nada, só o corredor escuro. Mas eu senti aquela presença, pesada, fria. Saí daquela sala andando de costas, sem dar as costas para o interior. Desci as escadas rápido. Saí pela janela, pulei o portão, entrei no carro, tranquei as portas. Respirei fundo, olhei para o prédio. A mesma janela do terceiro andar. A sombra estava lá de novo, parada. Dessa vez eu tinha certeza. Não era a luz da rua, não era imaginação, era algo. Liguei o carro, saí dali e nunca mais voltei. Alguns meses depois o prédio foi demolido. Limpeza urbana. Construíram um estacionamento no lugar. Fiquei sabendo pelo jornal. Senti um certo alívio, mas também uma inquietação. Porque se tinha algo naquele lugar, para onde foi? Desapareceu com o prédio? Ou só mudou de endereço? Procurei pela Ana. Tentei contato em Minas do Norte. Nada. Ninguém com esse nome, nessa idade, nessa descrição. É como se ela nunca tivesse existido. Mas eu sei que existiu. Renato também viu. O hospital tem registro. O abrigo tem registro. O desenho está guardado na minha casa até hoje. Num envelope pardo, dentro de uma gaveta. Eu olho para ele de vez em quando. E sempre me pergunto, o que era aquele homem? Por que ele prendia ela? E por que eu sentia a mesma presença? Tem ocorrências que a gente atende e esquece no dia seguinte. Tem outras que a gente leva para sempre. Essa foi uma delas. E por mais que eu tente racionalizar, explicar com lógica, ciência, psicologia, uma parte de mim sabe que havia algo naquele prédio. Algo que não queria ser visto, mas que via tudo. Conversei com Renato algumas vezes sobre aquela noite. Ele sempre desconversa. Diz que era só uma mulher em surto, que a gente fez nosso trabalho, ponto final. Mas uma vez, há uns meses, a gente estava na viatura, patrulhando, e ele comentou: "Sabe aquela noite do prédio abandonado? A Ana..." Eu disse que sim. Ele ficou quieto. Depois disse: "Eu também vi a sombra na janela. Não falei nada porque achei que fosse impressão. Mas eu vi." A gente não tocou mais no assunto. Hoje, quando eu atendo uma ocorrência em lugar abandonado, fico mais atento. Não só ao que pode ter de humano, de perigoso, de ilegal, mas ao que pode ter de outra coisa. Aprendi que o mundo é maior do que a gente vê, que tem coisas entre o concreto e o absurdo que a gente não consegue explicar, e que às vezes a melhor coisa a fazer é aceitar o mistério e seguir em frente. O desenho continua na gaveta. Não mostrei para ninguém além do Renato. Não sei por quê. Talvez porque tenho medo de que, se eu mostrar, se eu falar demais, aquilo volte. Aquela presença. Aquele homem sem rosto. É irracional, eu sei. Mas o medo não segue lógica. Uma vez, de madrugada, eu estava sozinho em casa. Minha esposa tinha viajado. E ouvi um barulho no corredor. Levantei, peguei a arma, chequei cada cômodo. Nada. Voltei para o quarto. Deitei, mas fiquei com os olhos abertos até o sol nascer. Porque em algum lugar, no fundo da minha mente, uma voz dizia: "E se ele souber onde você mora?" Não sei se a Ana ainda está viva. Não sei se ela conseguiu escapar. Não sei se aquele homem era real, espírito, ou projeção da mente dela. Não sei de nada. Só sei que tem noites que eu olho para o escuro do corredor da minha casa e penso: será que ele está ali, esperando, observando? E então eu acendo a luz e rezo baixinho, porque às vezes a fé é a única coisa que nos separa do abismo. Já atendi centenas de ocorrências desde aquela noite. Algumas violentas, algumas tristes, algumas sem sentido, mas nenhuma me marcou como aquela, porque aquela mexeu com algo que eu não sabia que existia dentro de mim. O medo do desconhecido, o medo do que pode estar além da nossa compreensão, e o medo de que talvez a gente não esteja tão sozinho na escuridão quanto pensa. O trabalho continua, a noite continua, as ocorrências continuam, mas agora eu sei que tem lugares onde a linha entre o real e o inexplicável é mais fina do que a gente imagina.
E que quando a gente cruza essa linha, nem sempre a gente volta inteiro. Sempre fica um pedaço de medo, de dúvida, de inquietação. E esse pedaço nunca vai embora. Até hoje, quando eu passo por um prédio abandonado de madrugada, eu olho para as janelas, procurando sombras, procurando sinais. E sempre que vejo uma, desvio o olhar rápido, porque tem coisas que é melhor não encarar, não confirmar, não reconhecer, porque uma vez que você vê, realmente vê, não tem mais volta. E você já atendeu uma chamada que te fez questionar tudo? Já sentiu que havia algo mais, algo além da ocorrência oficial? Se já sentiu, você sabe do que eu estou falando. E se nunca sentiu, talvez seja melhor assim. Porque tem mistérios que a gente não está pronto para desvendar. E tem noites que a gente não deveria trabalhar sozinho. Essa foi uma delas, e eu sobrevivi. Mas o desenho continua na gaveta. O medo continua no peito. E a pergunta continua na cabeça. O que era aquilo? Não tenho resposta. E talvez nunca tenha, mas sei que foi real. Tão real quanto o ar que eu respiro. E isso ninguém tira de mim.